Então, eu estou iniciando aqui a gravação de mais uma mentoria aí com a turma da SpaceX, para ser utilizado aí para futuras consultas e também no YouTube, tá bom? Moçada, obrigado aí pela presença, como eu sempre faço, seja bem-vindo aí, Pedro Augusto, seja bem-vinda, Heloísa, seja bem-vindo, Renato Oliveira. Moçada, antes de eu começar aqui, a gente passar aqui, como eu falei, né? O intuito aqui era que nós possamos dar uma olhada na bibliografia, né? Ou seja, o que que a bibliografia de vocês fala a respeito da estrutura da palavra? Será que tem alguma coisa exclusiva do Segala? Daquilo que a gente chama, será que ele olha para uma vogal temática, daquela palavra que a gente considerou como atemática? Como é que o Segala trata isso aí, né? E também a parte de formação das palavras. Como eu disse a vocês, o intuito aqui não é hoje ser uma mentoria pesada, né? Porque geralmente a gente faz uma mentoria pesada aí, né? A gente sempre fala, não, vamos ficar aqui 1 hora, aí ficamos aqui 1 hora e meia, né? 2 horas. Então a ideia hoje, moçada, não é ficarmos aqui esse tempo todo, é mais para a gente bater um papo mesmo, tirar alguma dúvida que ficou e podermos aí seguir o domingo tranquilo, né? Ainda dá para quem quiser ir no final da tarde, dá para ir para a igreja, agradecer a Deus, né? Comer aquela macarronada com frango da mamãe, dá para fazer aí tudão, né? Beleza? Moçada, antes de eu começar, então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Voltando aqui naquela parte de exercícios, tá? Na parte aí dos exercícios que nós fizemos junto com o pessoal da ESA, eu queria mencionar aqui o seguinte: dessas estruturas que nós trabalhamos aqui, tá? Dessas estruturas que nós trabalhamos, eu cheguei a mencionar com vocês alguns aspectos, né? O que que é vogal temática, o que que é uma desinência verbal, né? Nós trabalhamos isso aí. E aí, o que acontece? Eu acabei olhando, né, entrando um pouco mais a fundo em cima dessa parte de desinência, principalmente da dos verbos, e eu vou fazer umas correções aqui. Então, se o pessoal está com a apostila aí, porque vocês talvez tenham feito a anotação que a gente resolveu isso junto, né? Mas se não tiver, depois Isso, vocês pegam aí, tá? E façam a correção. Aqui não mudou nada, tá, moçada? Então, aqui a gente tinha marcado aí Mara aí como radical, o Lobo aí, radical, desinência de gênero, e a gente discutiu, para alguns, essa desinência de gênero aqui, ela poderia ser encarada aí como uma vogal temática. No caso de lobas aqui, só radical, desinência de gênero e desinência de número. E aí, então, começa onde eu quero. Na parte aqui de chorássemos, eu acho que está igual que a gente analisou. Confere? Radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Confere? confere. Beleza. Agora vem. Enchorei, tá? O correto é o que está escrito aí agora, ó. Radical, uma alomorfia de vogal temática, e aqui foi onde eu acho que eu falei desinência modo temporal. Ela é uma desinência número pessoal, tá? Ela não é modo temporal. Corrijam aí, por favor. Professor, mas por que que ela é uma desinência número pessoal? A grande verdade são só algumas desinências que são modo temporais, e não é o caso dessa, tá? Ela é número pessoal. E aí a gente vai passar depois. Tem alguns gramáticos que falam que lembra, por que que eu mencionei como sendo modo temporal? Porque alguns gramáticos consideram essas desinências do pretérito perfeito, tá? Do pretérito perfeito, como sendo uma dupla desinência. Ele chama de desinência acumulativa. Ao mesmo tempo que ela consegue indicar número e pessoa, ela consegue indicar o modo e o tempo. Então, eles acabam dando também o valor a ela de modo temporal, mas ela não é, ok? Ela é número pessoal. Então, corrijam aí para mim, por favor, porque se cair na prova de vocês, pode ser que se cometa um erro, tá? Então, vamos corrigir isso aí. Essa desinência I aí que vocês estão vendo, ela é número pessoal. Ela indica a primeira pessoa do singular, embora você saiba que por causa dela você está no pretérito perfeito, mas ela é número pessoal, ok? Aí depois vem chorara, essa aí acho que está igual, né? Radical, vogal temática de primeira conjugação e desinência modo temporal, tá? Esse irá aí é modo temporal, indicativo para você de mais que perfeito. Para o mais que perfeito, essa é a desinência, tá bom? E aí vem agora outra correção, tá? Em choraram, e aí ele bota entre parênteses ali pretérito perfeito do indicativo. Então ficou radical, ok. Vogal temática indicativo aí de primeira conjugação, ok. Mas agora ela é desinência número pessoal. E eu coloquei modo temporal. Ela é número pessoal também. Pelo mesmo motivo que a I é. Então, se você olhar o pretérito perfeito, o I, que é de primeira pessoa, é número pessoal. O STE, que é de segunda pessoa,
do singular é número pessoal. Aí depois, na terceira pessoa é o U, lembra do U? Né? Eu, por exemplo, eu falei, tu falaste, ele falou. Então, esse U é número pessoal também. Aí depois vem o MOS, que é número pessoal. Aí vem o STES, que é só colocar um S no final, né? É número pessoal também. E o RAN é número pessoal. Ou seja, no pretérito perfeito, você só vai ter desinências número pessoais. Professor, Oi. mas elas podem ser encaradas como modo temporais? Então, Ou só como número pessoal? eu falei para vocês, alguns autores as consideram acumulativas, ou seja, que elas conseguem fazer as duas funções ao mesmo tempo, tanto de indicar número e pessoa, quanto de indicar o modo e o tempo que você está. Mas ela é classificada, se você olhar na gramática, ela é classificada como número pessoal, tá bom? Valeu. Então, toda vez que ela estiver no pretérito perfeito, ela vai ser o quê mesmo? Número pessoal. Esse RAN do pretérito perfeito é número pessoal. E aí agora tá no pretérito mais que perfeito, e aí tá certo com o que a gente já tinha anotado, né? Radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Essa aí eu acho que não ficou diferente disso aí. Aí depois nós fomos para o venderei, né? O venderei que tá aí, ó. E aí eu acho que ficou igual também, né? Radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Ficou assim? Ficou, né? O venderás, a mesma coisa, né? Radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Professor, Oi. essas aí a gente não chegou a fazer em sala. Ah, tá. Então, já aproveita e anota aí, porque esse venderei, esse ere que você está vendo aqui, ó, ele é indicativo para mim de futuro do presente. Então, ele é modo temporal. E nesse ra que você está vendo aqui, ó, eu venderei, tu venderás, ele também é indicativo de futuro do presente. Então, esse re e ra do futuro, no caso do modo indicativo, que é o futuro do presente, eles são desinências modo temporais. E aí depois o S, o I ali é número pessoal, o S é modo temporal, o MOS é modo temporal, o vendereis, tá vendo? Vendereis, o IS é número pessoal. A mesma coisa do venderão que você tá vendo aí, ó. Venderão, mesma coisa, ó. Vende radical, I é vogal temática, o RAN, então esse RAN é a modo temporal indicativo de futuro, as do modo indicativo, e o O que indica, junto com esse som nasal que tem antes dele, né? Ele dá essa ideia de indicativo de terceira pessoa do plural. Então, ele é número pessoal, esse O que você está vendo aí, tá bom? Aí, depois, em passáceis, né? Passáceis. Aí, o pas é radical, o A é vogal temática, o SSE é modo temporal e o IS é número pessoal, ok? Agora a gente vai para o pretérito imperfeito do indicativo, moçada. Pretérito imperfeito do indicativo. Esse camaradinho aí também, tá? Também tem a sua desinência modo temporal, que é esse A aqui, ó. Esse A para o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Tá vendo? O verbo partir, que é um verbo de terceira conjugação. Então, eu partia, tu partias. Então, todas as formas vão ter esse A é modo temporal. Então, como é que vai ficar esse partíamos? Ele vai ficar parte radical, o I, vogal temática, porque é um verbo de terceira conjugação. Desinência, né? O A é desinência modo temporal, que indica para você que você está no pretérito imperfeito do indicativo. Esse imp do indicativo é imperfeito, tá? Não vai confundir com imperativo, não, tá? É pretérito imperfeito do indicativo. E o MOS que você está vendo lá é a nossa querida número pessoal, beleza? Depois eu tenho aí, ó, partieis. É o mesmo tempo, tá? Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partieis. Então, esse A, que é modo temporal, ele vira um E nessa forma, mas ele também é uma desinência modo temporal, tá ok? Então, vai ficar parte radical, I, vogal temática, E, desinência modo temporal, e IS, uma desinência número pessoal. Ok? Aí o resto, eu acho que a gente chegou a fazer, né? Esse paulada, chegamos a fazer ou não? Não? Professor, eu me lembro do senhor comentando de insolação, porque um aluno Isso, tinha porque um perguntado. aluno perguntou direto insolação. Então vamos lá, paulada. Essa primeira parte aqui, né? Pau é radical, ok? Isso dá um corte maneiro, né? Corte do Casimito no, no YouTube, né, cara? O cara vai pegar só essa parte que eu falo, né? Professor, boca aberta.
Então vamos lá. Aqui eu tenho radical, aí depois vem o L, é consoante de ligação, tá bom? E o ADA é sufixo nominal, beleza? Aí depois vem em infidelidade. Ô, professor, Oi, eu não entendi por que que o ada vai ser sufixo nominal. porque ele é um sufixo, tá? A gente vai passar na sua gramática hoje, a gente vai conhecer, passar por alguns sufixos, que é bom, e você vai ver que o ada, ado, são sufixos nominais, por quê? Porque eles criam substantivo. Por isso que é chamado de sufixo nominal, porque ele vai pegar um substantivo e transformar em outro, vai pegar um adjetivo e vai transformar em um substantivo. Por isso que ele é chamado de sufixo nominal, porque ele transforma outras palavras, outras classes em substantivos, né? Ou seja, cria nomes. Por isso ele é chamado de sufixo nominal. Porque assim, o sufixo, ele é classificado de 3 maneiras. A gente vai passar hoje, mas ele é classificado de 3 maneiras. Ou ele é um sufixo nominal, que aí vai criar substantivo, ele pode criar adjetivo, tá? Ele é chamado de sufixo verbal, porque aí vai criar verbos, tá? E nós temos o sufixo adverbial, que cria um advérbio. Então, essas são as classificações que nós temos para os sufixos. Ou ele vai ser um sufixo nominal, porque ele cria substantivo, adjetivo, ou ele vai ser um sufixo verbal, porque aí ele vai pegar nomes e transformar em verbos, ou ele vai ser um sufixo adverbial, que aí ele vai pegar um adjetivo, por exemplo, e pegar essa qualidade e dar a ela modo, por exemplo, transformando em advérbio, ok? Então, por isso que a gente fala que ele... E isso cai em prova, tá? Fala, ó, há um sufixo nominal na palavra. Eu não posso marcar uma que tenha sufixo verbal e não posso marcar uma que tenha sufixo adverbial, entenderam? Então, por exemplo, se eu pegar uma palavra com mente, mente não pode ser uma palavra que tem um sufixo nominal. Ah, professor, mas advérbio é nome, porque verbo é verbo, o resto é nome. Ok, mas no caso de sufixo, tá? Ele recebe essa classificação mesmo, sufixo adverbial, então não pode ser confundido com sufixo nominal, tá bom? Deu para entender ou ficou meio confuso isso aí? Deu para Tudo bem? entender, sim. Obrigado. Beleza. Fala. Professor, Fala, Pedro. ele pode ser indicativo de participe também, ou ele continua sendo sufixo, mesmo indicando participe? Não, cuidado. Quado. Particípio, por isso que eu falo, cuidado. Particípio é desinência, não é sufixo, Ah, tá. tá? Se for sufixo, é adjetivo, tá? Então, Na hora de identificar lembra se é uma quando, desinência lembra ou quando eu pedi para vocês escreverem em sala a palavra desalmado? desalmado, lembra? Lembra do desalmado? Numa das frases, desalmado era qualificador, era um adjetivo. Então, nessa situação, você tinha um sufixo. Então, desalmado, dando qualidade, é para síntese. Mas, na outra forma, eu tinha lá uma voz passiva. E aí, como é que é formado voz passiva? É ser, estar, mais particípio. E aí, o desalmado, daquela forma, ele era só prefixal. Por quê? Porque o ado, quando é particípio, verbo, ele é desinência, não é sufixo. Ah, entendi. Eu tenho que analisar se ele está em voz Isso, passiva, né? isso. Se ele tiver em voz passiva, o que você tem é particípio. Então, provavelmente vai ser só prefixal se ele estiver te perguntando se ali tem uma parassíntese, né? Mas em caso que ele der só a palavra, assim, não tem como eu saber, não. Aí infelizmente não tem. Você poderia classificar tanto quanto, né? Se ele coloca lá a palavra, se tivesse aqui escrito desalmado, eu poderia dar as duas classificações a ela. Ela poderia ser tanto para síntese quanto prefixal, porque eu não tenho um contexto, né? Eu poderia aceitar as duas respostas. Tudo bem? Entendi, valeu, senhor. A palavra infidelidade, ok? Ó, prefixo, fidel, ele está relacionado aí à etimologia também, mas ele volta para essa etimologia, ele volta para essa raiz por causa do sufixo dade que eu quero colocar nele, tá bom? E aquele i ali para vocês, tá? Seria uma vogal de ligação, bom? E aí ficaram mais algumas palavras aqui em cima, né? Ó, infielmente, acaba caindo lá prefixo, radical e sufixo adverbial. Não sei porque ele colocou mais uma linha aqui, porque só tem 3 estruturas ali, tá? Mas ele colocou aqui 4 linhas. O vendedor é radical, vogal temática e sufixo nominal, tá vendo? Porque se eu ficasse só com vende, seria tema de um verbo, não é? É ou não é? Aí tá vendo que por causa do sufixo dor, eu criei agora o elemento que vende, que é o vendedor. É um nome agora. Então, por isso que eu vou chamar esse sufixo aqui de sufixo nominal, porque ele tinha um tema verbal e criou um nome. Deu para entender agora o que eu chamo de sufixo nominal? E insolação. Esse aqui a gente resolveu em sala, né? E aí aqui fica a opção de vogal de ligação e não de uma vogal temática, né? Porque como esse camarada aqui é um sufixo, aí eu vou usar a vogal de ligação para ligar esses elementos aí. Tá bom? Professor, Oi.
o são, ele sempre vai ser sufixo? Ou ele pode ser desinência? Não, são é sufixo, não é desinência, tá? Sempre sufixo. Sufixo, ok? Beleza. Belezinha? Tranquilidade? Todo mundo vivo aí? Todo mundo Sim. entendeu aí, moçada? Tranquilidade? Chegou mais alguém aí, né? Quem que chegou aí? Foi o Igor que chegou aí? Seja bem-vindo aí, Igor. Se tiver a possibilidade de colocar a câmera, ajuda. Vamos lá então, moçada.